Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse Jesus: Por que me perguntas a respeito do que deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar para a vida eterna, observa os mandamentos. Quais? Perguntou então ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse então o jovem: Eu tenho observado isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende teus bens, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Doce presença, és tu, Jesus, que neste altar és o Cordeiro imolado, ofertado ao Pai. Mais uma vez, o Evangelho do dia vem nos interpelar. Veja só a reação daquele jovem quando se depara com o Mestre. Em primeiro lugar, ele tinha um desejo muito grande de alcançar a vida eterna. E essa é uma qualidade que talvez nem todos tenham. A sede, o desejo de querer ir para o céu. Ele tinha. Mais ainda, esse jovem, quando pergunta ao Senhor o que eu devo fazer de bom para alcançar a vida eterna, Jesus então diz que ele deveria viver os mandamentos, observar os mandamentos da lei de Deus, e ele responde que já vivia os mandamentos. Ele já observava. Isso significa que era um jovem dedicado a Deus. Quando ele diz que observava os mandamentos de não matar, não roubar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe, tudo isso ele já observava. Agora Jesus vai mais longe porque aquele jovem de fato queria a perfeição, a santidade, e só faltava uma coisa: ele se desprender dos bens materiais. Jesus sabe muito bem que o apego impossibilita muitas pessoas a perfeição. E quando Jesus diz: vende os teus bens e divide com os pobres, ele sai triste, porque aquele que muito tem, às vezes quer ter mais e não sabe dividir. Essa é a verdade. Gente, eu até digo que não é só os pobres financeiramente que vão para os céus, que têm a possibilidade do reino dos céus. Já na época de Jesus havia muitos ricos. O exemplo, por exemplo, de Mateus, de Zaqueu. Agora, qual a diferença, por exemplo, de Zaqueu e aqui desse jovem rico? É que Zaqueu aceita dividir. Quando Jesus está passando, e você deve lembrar daquela passagem do capítulo 19 de São Lucas, quando Jesus ia passando, encontra Zaqueu em cima daquela árvore e diz: Zaqueu, desce porque eu vou ficar hoje na sua casa. Ele desce imediatamente e diz: Senhor, eu quero dividir 4 vezes a mais, ou seja, devolver 4 vezes a mais tudo aquilo que eu roubei. Eu quero dividir. E ali Jesus diz: hoje entrou a salvação na sua casa, porque de fato ele estava se desprendendo daquilo que ele tinha. Olha, gente, o dom da partilha, e digo sobretudo nesse tempo de pandemia, é um dom do Espírito Santo. É uma dádiva tão grande nós sabemos partilhar, que o Senhor está oferecendo nada menos do que o céu para aqueles que de fato sabem se desprender e sabem renunciar às coisas desse mundo para dividir. Que nós possamos ter esse espírito de caridade, partilhar aquilo que a gente tem. Se temos 2 túnicas, vamos dar uma. Se nós temos mais alimento em casa, por que não dividir um pouco com aqueles que estão passando por dificuldade nessa pandemia? Hein? Que tal nós vivemos essa palavra? Senhor, estenda as minhas mãos, desde já eu peço a bênção, a graça para esse teu filho e essa tua filha, para que possa viver o Evangelho de hoje. A minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus quiser, amanhã, terça-feira, juntinhos, meditando a palavra. Compartilhe o Evangelho do dia. Fique na paz.